É tag que vocês querem? Então é tag que vocês terão. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E gente, vídeo de tag, que bom! Eu tava olhando no histórico recente ali do canal. Você acredita que eu só fiz uma tag esse ano? Foi a tag 50%. Pô, eu tava com saudade de fazer uma tag, né? Mas, principalmente no meio literário ali, que as tags são mais populares, eu acho que eu esgotei as tags que tinha pra fazer. Só ia começar a repetir elas, né? Mas, na verdade, se você tiver uma ideia de tag pra fazer aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu tô muito interessado em saber qual que é essa tag. Mas no vídeo de hoje, eu criei uma tag do zero. Tag 100% pela capa aqui. E é uma tag para a gente falar de quadrinhos. Tag não é uma coisa tão popular ainda no meio dos quadrinhos, mas eu estou tentando fazer esse movimento de popularizar, né? É um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, é um tipo de vídeo que eu gosto de assistir, porque a gente acaba conhecendo mais sobre as pessoas que estão falando na tag, e a gente também consegue conhecer várias obras diferentes, porque, por exemplo, a tag de hoje são 15 perguntas, eu selecionei 15 quadrinhos diferentes para a gente poder conversar. Então é um quadrinho que eu consigo apresentar várias obras para vocês. E espero que despertar o interesse de vocês na leitura de várias delas. Mas, a última delonga, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito e considere se tornar um membro aqui do canal. A gente está com vários benefícios mega bacanas, tem grupo no WhatsApp, sorteios, vocês participam das enquetes para definir as pautas. A gente tem um Gym Rats também que a gente está fazendo, clube do cinema exclusivo para os membros, tem muita coisa bacana, além, obviamente, dos nossos clubes de leitura que são de graça, o clube de livros e o clube de quadrinhos. Para participar desses clubes de leitura, é só entrar no Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, 100% de graça, mas não deixe de conferir também a área de membros aqui com os benefícios exclusivos. Mas agora sim, sem mais delongas, bora começar a tag. Primeira perguntinha da tag, a sua última leitura. E o último quadrinho que eu li foi o quadrinho de hominho com Ultimate Homem-Aranha. Aqui é uma história do Homem-Aranha muito interessante, ela faz parte dessa iniciativa Ultimate do universo Marvel, né? Mas aqui a gente tem um Peter Parker que foi picado pela aranha, já mais velho, já com filhos, casado com a Mary Jane, com um emprego estável. Realmente uma versão nova do personagem aí, que a gente está sendo apresentado pela primeira vez. E tem vários elementos muito interessantes. O Harry Osborn aqui, como o Duende Verde, está usando tecnologia Stark e ele e o Peter estão trabalhando juntos. Tem um mega grupo ali que controla o mundo pelos bastidores, que eles estão tentando derrubar esse grupo aí através do Wilson Fisk. Gente, quadrinho de altíssimo nível, muito bom de verdade, e é uma excelente forma de começar a ler quadrinhos de super-heróis. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal junto com meu amigo Matheus, que a gente falou sobre novas portas de entrada para ler quadrinhos de super-heróis. Vou deixar esse vídeo linkado no final do vídeo para vocês poderem assistir, porque ficou muito bacana o nosso bate-papo. Mas minha última leitura, Homem-Aranha Ultimate. Segunda pergunta, um personagem de quadrinhos que você gostaria de levar ali pro bar, trocar uma ideia, bater uma conversa com ele. E no meu caso não vai ser com ele, mas vai ser com ela, que é Julia Kendall. Julia é uma criminóloga e eu acho que, além dela ser uma personagem com uma personalidade muito bacana, ela ia ser daquelas pessoas que entrar no bar e mesmo se ela quisesse ficar falando de trabalho, ia ser histórias interessantes, histórias ali de crimes, coisas que ela ajudou a solucionar, coisas envolvendo a polícia. Iam ser uma história de vida, uma vivência bem bacana. Eu acho que a Julia, ela deve ser uma pessoa divertida de conviver com ela vai estar sempre ali com boas histórias para te contar. E também ela é uma personagem muito inteligente, saber as opiniões dela sobre o mundo, ver as visões que ela tem sobre as coisas, é algo que me interessaria bastante, então com certeza eu gostaria de levar Julia Kendall para bater um papo ali num bar, tomando uma Coca-Cola Zero, com certeza. Terceira pergunta da tag é um personagem que você leu pela primeira vez recentemente e simplesmente adorou. E no meu caso é o Fantasma. O Fantasma, eu já tinha recebido esse volume aqui de parceria com a editora Mitos,
Só que agora lá na Garage Sale eles estavam lançando esses dois aqui e eu tive a oportunidade de pegar. Eu já fiz a leitura desses dois. E, gente, o tanto que eu gostei disso aqui não tá no gibi. Literalmente. Aqui são histórias muito bacanas. O Fantasma é um personagem que eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Então tudo aqui foi uma grande surpresa pra mim. E eu fiquei muito interessado. Em breve eu vou fazer a leitura desse daqui também. Eu vou fazer um vídeo, resenha com os três. E eu espero que vocês gostem tanto do Fantasma quanto eu gosto. Mas fazendo um panorama geral aí de quem é esse personagem. O Fantasma, ele é o espírito que anda. Ele tem esse nome porque ele tá aí há mais de 400 anos na ativa. Só que não existe nenhum fator sobrenatural. Pelo menos não pra gente, leitor, e não pro Fantasma. Porque teve um cara que ele teve sua família toda assassinada por piratas e ele conseguiu sobreviver e jurou dedicar sua vida e de todos os seus descendentes na luta contra a injustiça e a pirataria. E então, o Fantasma, esse daqui já é o Fantasma número 40, 20, esqueci o número exato de qual Fantasma que é esse, mas já é muitas gerações depois. E é muito interessante porque ele tem toda uma mitologia própria. Ele tem o cavalo dele que chama Herói, ele tem a esposa dele que participa de algumas aventuras com ele. Ele opera principalmente nas florestas, ali na África, num país fictício chamado Bangala, que tem histórias muito interessantes. Aqui a gente tem histórias contra piratas, histórias contra tribos mesmo que estão em guerra. Aqui a gente tem histórias contra militares ali na época de guerra. Tem muita coisa interessante, além de várias aventuras dentro da selva mesmo, escalando montanhas para resgatar pessoas. Tem aqui histórias buscando cidades perdidas. Inclusive, nesse volume aqui, tem duas histórias muito interessantes, que uma é do Fantasma... A primeira história do Fantasma que a gente mais conhece, né? A gente vê ele assumindo o manto pela primeira vez. E aqui a gente também tem uma história muito legal de um antepassado do Fantasma. Mas já tô até falando demais aqui no vídeo, porque eu vou falar mais sobre isso lá no vídeo de resenha desse personagem maravilhoso, que eu tô completamente viciado. Inclusive, já tô aí engatilhado na leitura dos Ômnibus, assim que eu concluir esse Fantasma que tá faltando aqui, que é o do Jim Amparo. Próxima pergunta da tag, agora um autor que você leu pela primeira vez recentemente e adorou. E eu fiquei muito dividido nessa pergunta daqui, mas eu selecionei o Charles Burns, porque eu fiz a leitura de Final Cut. Final Cut, gente, foi um quadrinho completamente avassalador para mim. Eu não vou me delongar muito nele mais uma vez, porque vai ter vídeo aqui no canal sobre ele. Mas também é ideia minha, fazer a leitura coletiva dele no Clube do Quadrinho aqui no Pela Capa. Só tô esperando ele pegar uma boa promoção na Amazon para a gente poder viabilizar que mais pessoas possam ter acesso ao quadrinho e discutir com a gente. Mas eu adorei o desenho, adorei muito o texto e os subtextos dessa história daqui. É um quadrinho que realmente consegue trazer bastante reflexão, tanto sobre nós mesmos, quanto debater sobre os personagens dentro do quadrinho, o que eles estão passando. E a arte me chamou muita atenção também. O Charles Burns tem um traço muito limpo, né? As cores são bem chapadas aqui. Ele tem um trabalhozinho de rachura, mas foi um estilo de arte que, assim que eu bati o olho nela, me captou logo de cara. Então, fica aqui Charles Burns para a resposta dessa pergunta da tag. Próxima pergunta da tag, um personagem que você quer ler muito mais. E, gente, é muito comum quando a gente fala de quadrinhos a gente querer ler personagens, né? Porque ao longo da história do personagem, principalmente personagens muito longevos, vários artistas e desenhistas já passaram pelo personagem. Mas um personagem que eu tô completamente viciado em ler e quero ler muito mais as histórias é o Juiz Dredd. Dredd foi uma das maiores surpresas para mim nesse ano. Eu acho que Dredd e o Fantasma foram dois personagens que eu não me atentava tanto para eles, mas assim
que eu li as primeiras histórias já fiquei completamente preso. E o Dredd, ele com certeza me cativou muito. Eu tô finalizando a leitura aqui do primeiro ônibus, mas já tô com outras histórias aqui do Dredd para poder fazer a leitura, sendo da série Dredd Essencial, tem a Universo Juiz Dredd e Cadete Dredd também, além dos demais ônibus aqui que eu vou fazer a leitura. Dredd é o maior policial da Mega City 1, que é uma mega cidade meio cyberpunk, assim, que se desdobrou depois de uma mega guerra atômica. Então a gente tem uma sociedade nova, com novas estruturas sociais, com novas tecnologias e criminalidade no alto, porque é uma coisa presente ali no universo cyberpunk, né? E o Dredd, ele é incrível. Em cada história curtinha aqui desse volume, a gente consegue nos aproximar mais do personagem e conhecer mais desse mundo, né? Que uma coisa que eu gostei muito dessas histórias é que elas não são expositivas. Eles vão mostrando aos pouquinhos as nuances do universo, as nuances do personagem, e é simplesmente um grande deleite. Fica uma excelente recomendação para você que está querendo uma coisa realmente autêntica para ler. Juiz Dredd com certeza vai te agradar. Próxima pergunta da tag é um personagem que você não tem vontade ou vontade quase nenhuma de ler. E existem alguns personagens aqui, né? Um deles que nunca me chamou atenção, nunca tive muito interesse de fazer as leituras das histórias dele, foi o Homem de Ferro. Surpreendentemente, o Homem de Ferro. As poucas histórias que eu li e tive contato não foram histórias que conversaram comigo, e eu acho que o Homem de Ferro ele teve uma péssima sorte aí de passar na mão de gente muito ruim também. Mas para fugir aqui do eixo Marvel DC, um personagem que não me chama muita atenção é o Nathan Never. É um personagem da Bonelli, né? Eu sei que Bonelli, a gente tem... Sempre que a gente fala dessa editora, a gente pode esperar histórias de altíssimo nível, né? Mas Nathan Never tem aquela coisa um pouquinho de viagem no tempo, coisas que eu não gosto demais, sabe? Então, é um personagem que eu não tenho tanto interesse, mas eu tô completamente disposto aqui a ser surpreendido, né? Obviamente, estou aberto aí para fazer a leitura das obras do personagem, só não tô com tanto interesse assim. Para a próxima, um personagem que você tem muito interesse de ler e ainda não leu. E eu espero não estar roubando aqui, porque eu vou falar de dois personagens. Eu tive contato com esses personagens através de spin-offs com Dylan Dog. O primeiro deles é o Dhampir e o segundo é o Morgan Lost. Foram dois personagens que eu não conhecia, nunca li nada sozinha do personagem, mas estou extremamente interessado em começar. Os dois personagens hoje em dia estão sendo publicados pela editora 85. Eu tô indo domingo agora para São Paulo e espero conseguir comprar o Morgan Lost volume 1 lá, mas o Dhampir volume 1 eu já tenho aqui em mãos e tô pronto para poder fazer a leitura dele muito em breve. Inclusive o Dhampir, ele foi uma leitura sugerida por um dos membros lá do canal, porque essa semana lá no canal eu mandei a foto aqui da coleção de quadrinhos e falei, galera, cada membro aí vai ter direito a escolher uma das minhas próximas leituras de quadrinho. A gente montou uma listinha lá, e se não me engano foi o Misael que sugeriu aqui o Dhampir para eu fazer a leitura. Então, tô aí mega animado para poder fazer a leitura de Dhampir e Morgan Lost. Próxima pergunta, qual é o quadrinho mais bonito da sua estante? E o quadrinho mais bonito da minha estante é um quadrinho nacional, que é O Robô de Madeira, de Gustavo Ravaglio. Esse quadrinho aqui, ele é maravilhoso. Além da arte ser muito impressionante, o acabamento gráfico desse quadrinho aqui é um treco de louco. Aqui a gente tem várias texturas na capa, com hot stamp, alto relevo. Tem aqui uma colagem em couro também na guarda, com couro não, em tecido na guarda, né? E a qualidade das páginas é um treco absurdo. Infelizmente, vocês não vão conseguir ver qualidade de página aqui pelo vídeo, mas espero que vocês consigam ter um vislumbre
aí da arte, porque é realmente muito impressionante. Próxima perguntinha, um quadrinho que você gostaria muito que fosse republicado. E se tivesse me perguntado 2 semanas atrás qual seria a resposta dessa tag, dessa pergunta da tag, né? Eu responderia sem sombra de dúvidas que é Hacking, que está saindo pela editora Mitos. Lá na Garage Sale, inclusive, tinha vários volumes do 3, do 4 e do 5. O 6, que é o último da coleção, ainda é inédito no Brasil e lá fora, não saiu ainda. Assim que sair, a Mitos vai trazer. Mas o volume 1 e 2 estavam completamente esgotados. E, recentemente, a Mitos anunciou que está trazendo isso aí de volta. Já comprei. Eu sei que eu sou parceiro da Mitos aqui, eu recebo os quadrinhos dela, mas às vezes eu não recebo algumas coisas de reimpressão. Então eu já corri e garanti o meu, sabe? Se chegar extra, eu faço sorteio para vocês. Mas eu não podia perder a oportunidade de ter esses quadrinhos, porque tá sendo uma tiragem bem limitada deles. Mas, já que o Hacking já está sendo republicado, quero pedir a reimpressão de Moby Dick de Chaboté. É o único Chaboté que tá faltando aqui na minha coleção. E é realmente aquela coisa de coleção mesmo, do colecionismo brabo, né? Porque até hoje eu não fiz leitura de nenhum Chaboté. Inclusive a Paula, lá do Clube de Membros, naquela listinha lá que os membros podiam escolher um quadrinho, ela escolheu o Yellow Cab do Chaboté. Pra eu ler, vai ser meu primeiro contato com o autor. Mas agora que tá faltando só o Moby Dick, poxa, pipoca. Bora republicar, por favor? Só pra eu ter a coleçãozinha completa. Próxima pergunta, um quadrinho que você gostaria que todos lessem. E esse daqui foi um quadrinho, um mangá, né, que me surpreendeu e me impactou muito, que é o Último Voo das Borboletas de Kantankahama. E essa autora, não, ela me deu uma rasteira. Foi um quadrinho que eu comecei a ler e eu não consegui desgrudar o olho até terminar. É uma história muito bonita de sacrifício, de família, de relações familiares muito complicadas. É uma história que vem envolver o submundo do Japão feudal, né, com muita prostituição, que a protagonista desse livro daqui é uma prostituta. E a gente vê como é que é a vida dessas mulheres nesse período. É um quadrinho que a gente consegue aprender bastante sobre a história do Japão também. E, acima de tudo, é uma história muito bonita e que vale a pena ser lida. Eu vejo pouca gente falando sobre ele. É um quadrinho que eu gostaria de falar mais, só que é um quadrinho que tá mega esgotado também. Então, fazer um vídeo aqui, despertar o interesse de todo mundo num quadrinho que ninguém vai conseguir ter acesso a ele depois, é meio chato, mas eu quero muito divulgar aqui, pelo menos na tag, o tanto que eu gosto desse quadrinho, o tanto que eu gostaria que todo mundo pudesse ler ele também. Próxima pergunta, um quadrinho que você gostaria que fosse publicado no Brasil, coisa inédita, que nunca teve no Brasil antes. E eu quero muito que os quadrinhos da Red Sonja venham pro Brasil, né? Aqui no Brasil a gente teve a Red Sonja ali em crossovers com Conan somente. Mas as histórias da personagem pela Dynamite são inéditas no país. E eu gostaria muito. A Red Sonja é uma personagem muito legal. Ela foi criada pelo Robert Howard, só que ela foi completamente transformada em outra coisa pelo Roy Thomas, né, na época da Marvel. E a personagem acabou se tornando como se fosse uma chicona, né? Uma mulher que vive ali na era iboriana e tudo mais. E as histórias dela são muito boas. Eu tenho esse primeiro volume aqui da Gayle Simone, e se não me engano são 3 da Gayle Simone, mas tiveram vários outros artistas e roteiristas que passaram pela personagem, que fizeram trabalhos excelentes. Eu quero muito ver isso aqui no Brasil. Isso aqui tem a carinha da Mitos. Mitos, qualquer pessoa aí da Mitos esteja assistindo o vídeo, bora tentar trazer a Sonja aí pra gente. Acho que ia ser muito legal. Além de que é uma das personagens femininas mais fodas, mais badass que a gente já teve nos quadrinhos. Próxima pergunta, um quadrinho que você acha que merecia mais atenção. E, gente, esse daqui é um quadrinho que eu fico até chateado que a galera não fala tanto dele. E na hora que eu tava fazendo elencando os quadrinhos aqui para responder a tag, né, eu me decidi que eu vou fazer um vídeo sobre ele em breve aqui no canal. Eu já comecei até a fazer o roteiro. Mas quando a gente fala de Hiroshi Hirata,
a gente vê muito o pessoal falando de O Preço da Desonra e de Satsuma Gishiden, que são obras ali de samurai e tudo mais, uma coisa mais guerra. Tem um fator histórico muito bom. Hiroshirata é incrível, eu não estou desmerecendo de forma nenhuma esses quadrinhos. Mas um que eu vejo pouca gente falando é Mais Forte que a Espada. Esse quadrinho aqui é lindo, gente. Além de seguir o traço do Hirata e toda a qualidade histórica que o Hirata traz para suas obras, aqui a gente tem uma história que vai contar muito sobre como é que é esse Japão para as pessoas que não estão em guerra. E como é que funciona a guerra nos bastidores também, né? Aqui, por exemplo, a gente tem soldados ali e generais conversando sobre como é que vão alimentar tropas. A gente carrega o arroz nesses sacos, porque o saco a gente consegue diluir ele no caldo e ele vai dar mais sustância no caldo. Os generais eles têm que se preocupar bastante, porque nessas campanhas longas de guerra, os soldados eles acabam saqueando cidades, estuprando mulheres. Então é uma preocupação toda a mais. Mas o mais legal que é essa protagonista da capa aqui, que é a Rissa, que ela lidera a comunidade dela no período que o marido e os homens da cidade estão fora. Então ela é uma mulher que está tentando ser líder de comunidade e manter a sua cidade segura, além de desempenhar todo o papel de ser mãe também, que é uma história extremamente bonita. Tem determinado ponto aqui do quadrinho que a gente acompanha um dos filhos da Rissa, que ele quer ser um artista, né? E ele viajando o mundo, tentando entender e compreender o mundo à sua própria maneira, sem violência. É um quadrinho fantástico, tem discussões incríveis aqui pra gente fazer e pouca gente fala dele. Eu acho que ele merecia mais atenção. Já estamos aqui nos encaminhando para as últimas perguntas, mas a próxima pergunta é: qual que é a sua série em andamento favorita? E para mim, essa série daqui é um dos maiores acertos editoriais que já houve no país, que é Os Ônibus de Dylan Dog. Essa edição aqui tá simplesmente fantástica, tá compilando tudo do Dylan Dog, desde a sua primeira história, em compilados de 6. Já saíram 3 ônibus desse, então a gente já tem da edição 1 à edição 18 em ordem cronológica para ler. E simplesmente é um deleite. Dylan Dog é um personagem incrível e tá muito bom ler Dylan Dog nessas edições daqui. Eu deixo aqui a mais alta das minhas recomendações para você aí que gosta de suspense, gosta de terror, histórias com sobrenatural. Dylan Dog Omnibus é imperdível. Um dos melhores quadrinhos da editora Bonelli e que você precisa conhecer se ainda não conhece. Se vai querer conhecer o Dylan Dog, excelente forma de começar a ler o personagem. Penúltima pergunta da tag: qual que é a sua coleção favorita já fechada? E, gente, essa daqui foi difícil de escolher. Que eu fiquei muito em dúvida na minha coleção de Cavaleiros do Zodíaco, da editora Conrad. Fiquei muito em dúvida da coleção de Conan, da editora Mitos também. Mas uma coleção que me mexeu profundamente comigo e que me despertou um interesse grandioso nesses personagens e que vai me fazer ler absolutamente tudo deles que eu puder botar minhas mãos, é aqui a coleção clássica de Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja foi um quadrinho que mexeu muito comigo, principalmente porque foram histórias de início muito divertidas, mas que desbocaram em histórias completamente épicas. Aqui a gente consegue ver nuance dos personagens, tem aventuras que conseguem trazer muito questionamento, muito peso, sem perder o tom da diversão, sem nos deixar com a leitura amorosa, né? Aqui eu acho que é um dos quadrinhos que tem o melhor balanço de leveza e temas sérios que eu já li. Aqui os personagens que a gente cresceu, né? Pelo menos na minha geração, todo mundo cresceu conhecendo ali as tartarugas. Minha tartaruga favorita é o Rafael. Mas se você tiver oportunidade, leia a coleção clássica. A Pipoca Nanquim tá lançando agora as edições da IDW, que também estão muito boas. Quase que entrou ali para a série Andamento favorita também. Mas a edição clássica é outro nível. É um nível
você tá lendo história, sabe? A história dos quadrinhos tá aqui na sua mão. Como é que surgiu uma das franquias de personagem mais importantes da história, que são as Tartarugas Ninja, né? Que viraram filme, série animada, série de brinquedos, videogame. Tudo nasceu aqui com o sonho de dois malucos. Eu já fiz um vídeo fazendo análise da coleção clássica inteira. Eu vou deixar aqui em cima no card, mas também vai ficar linkado nas telas finais aqui para você poder ir lá assistir. É um dos meus vídeos favoritos aqui do canal. Vale a pena você dar uma olhada. E por último, com a última pergunta da tag, qual que vai ser a sua próxima leitura? Minha próxima leitura vai ser essa daqui, ó. Marcha para a Morte, de Shigeru Mizuki. Esse daqui é um mangá, mais um quadrinho que foi selecionado lá no Clube de Membros. Quem selecionou esse daqui para eu ler foi a Natália. Um abraço, Natália. E aqui a gente vai contar a história desse pelotão japonês no período de guerra, inclusive contando um pouco da experiência do próprio autor aqui nesse período. E é um pelotão que está praticamente numa missão suicida. Só que se eles se recusarem a ir na missão suicida, eles são executados voltando para o Japão por traição. Então é um quadrinho que vai debater muito sobre algumas estupidezes da lógica militar, como é que a guerra é inumana, vários aspectos da guerra mesmo, né? E como é que é a vida do soldado, quem tá na linha de frente, quem tá ali obrigado, se vendo no meio de um conflito que ele não faz parte, mas está completamente preso e ameaçado por ele. É um quadrinho que me interessa bastante, eu tô animado para poder ler. Fico muito feliz que a Natália selecionou esse daqui. Bem, gente, essa foi a nossa tag, espero que vocês tenham gostado, mas um dos momentos mais legais da tag é desafiar os youtubers amigos aí a fazer a tag, né? Então já deixo aqui o convite pro Luiz e pro Henrico do Antiplano responderem a tag, o Pedro do Estante Narrada, o Rafael do Batatinha Comics, eu quero desafiar o Matheus do Todd Resenhas também, e o Rodrigo do Gibfire. Esses 5 aí, que são grandes amigos aí agora, eu quero que eles respondam a tag e espero que vocês vão lá no canal deles também conferir quando eles lançarem os vídeos. Bem, gente, que nem combinado, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre Tartarugas Ninja. E qual que era o outro que eu tinha prometido? Não lembro qual que era o outro que eu tinha prometido, mas ele vai ficar aqui, ó. Clica aqui nos vídeos, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like e falou!